Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Nesse dia de hoje, sexta-feira, 21 de agosto, agora 20 horas e 18 minutos, nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. No dia de hoje, então, às 6 da manhã, nós publicamos aí nas nossas redes sociais, em especial o Telegram e o Twitter, a nossa visão para o dia de hoje. A gente disse: esperem Bitcoin aos 11k5, esperem BNB aos 22.2 e Ethereum aos 395. Premissa: o dólar index acima dos 93. Ficou em 93,20 ao longo do dia, né, como mínima. E o que aconteceu? Exatamente o que a gente falou, o excesso aí no recuo do Ethereum foi até os 385, a gente vai dar uma olhada aqui, um pouco acima talvez, mas muito perto desse valor, em torno de 10 tethers nós ficamos aí abaixo. E então tivemos aí razão nessa nossa visão. Às 6 da manhã isso não estava claro, está publicado ali tanto no Twitter quanto no Telegram, com os horários, vocês podem conferir. Por quê? Né? Porque a gente estava vendo aí uma fraqueza nessas principais coins, com uma dificuldade de subir. A gente já colocou aqui, o movimento está concentrado na Binance, BNB ela dirige então os preços, e aí é isso que a gente pode esperar então. Então foi o que acabou acontecendo e vamos dar uma olhada agora. Então a gente vai começar aqui mostrar uma série de gráficos aí, nós vamos ver Binance, Bitcoin em Tether, gráfico de 1 hora. A gente pode ver ali a pressão que está acontecendo nos preços, mas ela está com volume razoável. Já vamos olhar se tem sinalização de fundo ou não e vamos então aos detalhes. Então o que a gente tem aqui? Nós tivemos um candle com uma coluna de volume bastante elevada, acima aqui da região que é a média móvel dos últimos 200 candles, são das últimas 200 horas. Vocês já estão acompanhando aqui esse nosso novo layout. Isso aqui é totalmente agora na TradingView, embora os preços aqui, eventualmente, nesse caso, da Binance, né, todas as coins, exceto o Bitcoin em reais, e aí claro, as demais índices, né, que não são criptomoedas, a gente pega de fora, né, de preferência ali do ICE, né, mas sem uma grande regra. Bom, voltando ao assunto, nós estamos aqui abaixo então das 3 médias, então nós temos aí formidável resistência aí acima da gente, para que a gente retorne então aos 11.850. Nós já vamos dar uma olhada ali, que é um nível muito importante que a gente não conseguiu romper ou fechar a hora acima, né? Então, o que nós temos aqui? Esse candle recente aqui de 2 horas atrás, ele teve um volume aqui acima dessa média e até agora a gente não fez uma nova mínima, tá? Nós não temos ainda indicação de fundo, nós não temos. E olhando aqui então no gráfico de 1 hora, a gente tem apenas a resistência logo abaixo dos 11k7, tá? Então aqui começa a média móvel dos 20 e a gente tem até os 11k8. Então a gente tem 100 tethers aqui de resistência para romper. Nós vamos precisar um volume bem maior do que esse que a gente está vendo aqui, tá? Muito provavelmente da mesma ordem de grandeza desse que a gente teve ali nos meio-dia do dia 17, então há 4 dias atrás. Nós já comentamos isso, repetimos isso agora, tá? Então essa é a nossa visão aí o gráfico de 1 hora, uma visão baixista, recuos até 11k7 não dizem absolutamente nada. Vamos dar uma olhada então no gráfico diário, vamos ver se o dia é mais promissor do que as horas. Bom, aqui a gente tem uma notícia boa, tá? Nós estamos acima das médias, exatamente como no outro nós estamos abaixo. O dia de hoje, que está para acabar ali em 38 minutos, não foi tão desastroso em termos de volume e ainda nos manteve a média móvel diária, tá? Então, qual é a possibilidade de reversão? Sim, existe essa possibilidade. Calma, né? A gente tem que olhar ainda no gráfico semanal, mas a nossa expectativa aqui, olhando para esse gráfico, o volume não está acima da região que é a média móvel dos últimos 200 dias, está bem perto, mas não está acima. Então nós não acreditamos que
pela configuração atual, apesar de estar próximo do rompimento da região de volume significativo, não acreditamos que seja um volume significativo. E isso quer dizer que a probabilidade de um rompimento aqui nesse dia de hoje é baixa. Então ela pode ser continuada no dia de amanhã, que em termos técnicos começa agora em 37 minutos. Outro sim, nós achamos então que na falta de um volume que exceda essa região, de preferência com menos volume, a gente deva ter então uma recuperação dos preços no gráfico diário. E até onde a gente vê, claro, aqui no gráfico diário a gente fica com os 12K como resistência, aquela parede lá que a gente viu, que não foi rompida, a gente disse que não ia ser rompida e não foi rompida. A gente disse que ia cair até os 11K5, caiu até os 11K5, tá? Então a gente está aqui com um histórico, um score aqui de acertos bastante precisos na movimentação dos preços, nas máximas e nas mínimas, e vocês estão acompanhando aí o nosso canal já há bastante tempo, vocês sabem isso daí, tá? É self-praising um pouco, tá? Um pouco, mas é o que a gente está vendo e está acontecendo. Quando a gente erra, a gente diz, então quando a gente acerta é justo também. No gráfico semanal a gente tem uma notícia ruim. No gráfico semanal a gente tem uma notícia ruim. E a notícia ruim é que nós estamos em tendência de baixa no gráfico semanal da Bitcoin, tá? Não fechamos a semana ainda, então a gente não pode considerar o gráfico, mas a gente rodou o histograma do MACD, já está com uma declividade, né? Já está com uma inclinação negativa, e isso é tendência de baixa no gráfico semanal. E isso quer dizer o quê? Então, como é que a gente junta uma gráfico de 1 hora, gráfico semanal em baixa e um diário com uma possível reversão? A gente vai ter um último RA, mas ao longo da semana a gente espera um movimento de baixa com uma probabilidade de 50%, porque ele ainda não terminou. Se ao final da semana nós ficarmos em baixa, então a gente deve sim permanecer em tendência de baixa, isso deve começar a se manifestar então também por maiores recuos no diário. E aí a gente pode ter um recuo maior lá também, tá? Daí a gente pode ir até os 10.400, que seria a média móvel de 50, dos últimos 50 dias. Aqui no gráfico, então, semanal, entrando numa tendência de baixa, a gente pode recuar até os 10K, que seria aqui a média móvel de 20, tá? Então, muito cuidado, muita atenção. Do contrário, a gente simplesmente pode nivelar aqui e esperar com que a média móvel da semana nos encontre num movimento muito parecido como aconteceu aqui. Nós tivemos o rompimento dessas médias, os preços subiram, tiveram aqui uma volatilidade, foram perdendo volatilidade até tocar a média móvel e aí eles dispararam novamente, tá? Então, algo semelhante pode acontecer aqui. Seria muito bom, a gente precisa disso, fazer uma nova acumulação exatamente ao topo, para daí romper essa região de congestionamento que nós identificamos ela há bastante tempo, quanto mais de um ano atrás. 11K5, 12K5, é só olhar os nossos vídeos de mais de um ano atrás, nós temos aí essa região bastante referenciada em todos os nossos podcasts, que naquela época se chamavam análise diária. E aí nós vamos então para o Ethereum. Vamos dar uma olhada aqui. Ethereum em Tether na exchange Binance. Vamos para o gráfico de 1 hora. E aqui o que nós temos também? Uma visão bastante ruim, fazendo aí um fundo longe aí da média móvel das últimas 20 horas, que nesse momento está aos 400, né? Quer dizer, a gente recuou bastante, então retornos aos 400 não querem dizer nada, a gente tem que cruzar ele para cima, e a gente tem uma região de congestionamento que vai aqui dos 400 até os 415, então fechamento de hora acima dos 415, isso sim é uma recuperação, tá? Isso pode acontecer, claro que sim, basta que a Bitcoin não perca então a sua média diária, que ele tenha ali uma leve elevação, para que a gente tenha aqui uma elevação até um pouco mais forte no Ethereum. Essa é a nossa expectativa, isso tem sido os múltiplos. Então aqui a gente não vê suporte, a gente está abaixo aqui das últimas mínimas, isso não é bom.
E então a gente vê aqui essa possibilidade de um recuo inofensivo até os 400. Para quem entrou abaixo disso, talvez encontre ali uma possibilidade aí de realização de lucros. Evidentemente, o Ethereum ele também está em tendência de baixa semanal e ele tem tido uma elasticidade maior. Então, uma leve recuperação na Bitcoin deve permitir aí esse teste, uma alta maior no Ethereum. Porém, uma confirmação de uma tendência de baixa na Bitcoin no gráfico semanal deve trazer o Ethereum de volta aí mais uma vez, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico diário. O gráfico diário aqui, a média foi rompida, isso é ruim, isso é péssimo. É o que a gente tinha comentado do rompimento da média, a gente pode estar indo em direção a logo abaixo dos 350, sim, isso pode acontecer, mas aí então nós vamos ter um recuo maior então da Bitcoin. A Bitcoin não perdendo a média diária, ela fechando o dia acima, o Ethereum pode se recuperar, isso aqui pode ser um falso rompimento, só que faz muito tempo que a gente não tem um falso rompimento, tá? Isso aconteceu aqui. Aí nós estamos falando ali de meados de julho, mais de um mês atrás. Então, é uma situação nova e que está condizente com a tendência de baixa semanal, e isso pode nos manter nesse nível aqui que a gente teve, com os 375 aqui de fundo. Então, a gente pode ter um recuo aí um pouco maior, tá? O Ethereum não está vivendo bons momentos, mas quem tiver paciência e, claro, contar com a benevolência do mercado, pode ter aí alguns lucros, tá? Na tendência semanal, também de baixa, a gente vê possibilidade de recuo até casa dos 300, caso essa tendência de baixa se confirme e tenha então uma continuidade na movimentação. Será que é um fim de ciclo dessas altas? A gente acha que não, tá? A gente acha que não. Uma coisa que pode determinar esse ciclo de baixa seria uma elevação no dólar index. Nós já vamos entrar lá. Por isso que a gente mostra o dólar index, tá? Porque dali que vem a razão de queda. Tá? Se a gente simplesmente ficar dizendo para onde é que vai, tanto faz porque não fica no vazio. Tá? Então não, existe uma justificativa. Quando o dólar se valoriza, as criptomoedas perdem. Agora, num primeiro momento, da onde é que vai vir a valorização do dólar, tá? Ele tem quando dá entrada de capital. Então, entrada de capital estrangeiro. Agora, por que o capital estrangeiro entraria? Tá? Porque o mercado de ações dos Estados Unidos está subindo, eles ainda não têm juro negativo. Então, o que faz o mercado de ações subir? É o Banco Central americano imprimir dinheiro e emprestar para os bancos, que emprestam para as empresas, que compram as próprias ações. Isso aí deve estar acontecendo, porque nós estamos em ano de eleição e vai se financiar as empresas para que eles joguem para cima o mercado de ações, que é a última coisa que ainda tem a favor do Donald Trump, que está buscando a reeleição. Isso, então, é algo que a gente pode contar. Sim, isso não quer dizer que isso vai acontecer segunda-feira. Tá? Então, isso acontecendo, o mercado de ações sobe, entra dinheiro de fora, porque não tem mais nada subindo no mundo. Então, isso entra no mercado de ações americano, isso valoriza o dólar, isso derruba aí as criptos. Do contrário, o dólar segue a sua trajetória de queda e isso aí pode colocar uma pressão na taxa de juros dos títulos de dívida se o Federal Reserve não fizer nada, que também é pouco provável. Então, nesse caso, com o dólar desvalorizando, as taxas de juros, então, se mantendo em função de uma intervenção do Banco Central americano, que ele não se comprometeu a fazer, isso vai manter as criptos no nível em que elas estão, e aí elas devem então aguardar o toque das médias diárias aí aos seus níveis, e isso pode nos impulsionar novas altas. Então essa aí é a nossa expectativa. Bom, agora a gente vai então para os US 10 years, que é o yields dos títulos de dívida
norte-americano, emitido pelo Tesouro Americano com vencimento em 10 anos, a gente vê ali que a média móvel deles não foi rompida, então a gente pode estar fazendo um fundo, isso aí é muito interessante, agora está o mercado fechado, só volta na segunda, então no domingo a gente não fala disso, e a gente pode testar as mínimas ali em 0,5, um pouco acima disso, 0,6, que é onde é que o Jeff Gundlach disse que era o mínimo aí que a gente ia ver por esse período, não foi, aqui a gente teve uma rápida incursão, mas isso aqui a gente desconsidera, né? O homem é um gênio, é um excelente gestor, a gente tem uma grande admiração por ele. Vamos dar uma olhada então no dólar index, que é o vilão dessa história. A gente em DXY, né, ou DXY, como queiram, e aí vocês vão ver que mais uma vez aquela reta que a gente traçou está funcionando maravilhosamente bem, pautando aí a movimentação do dólar. Claro, né? Isso aí tudo combinado. Eles avisam a gente e aí a gente desenha a reta aqui, né? Não, claro que não. A gente identificou isso, a gente traçou isso e esse negócio funciona e a gente não mexe nela, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico mensal. Tá? Isso aqui a gente tem aqui desde quando ela foi traçada, isso está tudo registrado aí nos vídeos anteriores. A gente tem aqui as médias, até onde é que ele pode excursionar, mas a ideia seria que ele faça esse trajeto. Uma trajetória altista aqui, testando novamente o topo do canal, isso aí provavelmente vai estar associado a uma alta dos juros, e isso aí vai derrubar pelo lado do dólar as criptos e pelo lado dos juros o euro, tá? Isso aí vai ser o último high então das fiat currencies. Isso aí deve acontecer se começar a ter uma adoção em massa. Seria uma boa movimentação e a gente não vê isso acontecendo, exceto se o Joe Biden então se eleger nos Estados Unidos ou se o seu prognóstico então de vitória se tornar mais provável. Tá? Do contrário, a gente deve seguir uma trajetória lateral do dólar aqui e fazendo, quem sabe, um teste nessa média de 200, a gente deve ter um leve rompimento do canal. Isso aí acontecendo, tendo aí um bom deslocamento para baixo, isso é bullish para as criptomoedas, para qualquer outra coisa também, que é o cenário maravilhoso para as commodities, embora isso aí prejudica muita gente, que é o dólar perdendo força e os juros não subindo, tá? Isso aí é bullish, tá? Daí vai subir com tudo, Bitcoin, Ethereum, BNB, ouro, tá? Mas, né, claro que tem consequências na economia real, tá? Vai ter muita gente aí que não vai conseguir mais fechar o mês, tá? Então a gente sempre lamenta essa realidade também. E aí a gente vem aqui para o Brasil, que rompeu aqui os 5,60. A gente disse que é os 5,60, a gente falou que o dólar ia voltar a subir. Vejam só, veja você, né? Então onde é que nós vamos? Nós estamos rumo ao 6. Rumo ao 6. E o que a gente tem para baixo? Os 4,50. Infelizmente, o nosso fundo está cada vez mais alto, que é a média móvel aqui de 20 meses, tá? Então essa é a nossa expectativa e a gente vê o dólar indo em direção ao 6, sem muitas barreiras aí pela frente, com essa inflação que está sendo feita com auxílios, em especial para os bancos. Por favor, a população é a que mais sofre, a que menos recebe ajuda, mas é a que tem ela mais divulgada e por isso parece que é demais. Isso é uma mentira. Quem recebe ajuda é os bancos, porque os bancos devolvem esse dinheiro aí, comprando os títulos de dívida do próprio governo, e a celebração de taxa baixa de juros, tá? Isso aí é uma celebração da própria destruição, tá? Porque as aposentadorias, elas têm o seu rendimento, o seu capital aplicado à Selic. Então, quando a Selic, então, ou a rendimento médio fica em torno da Selic. Então, quando a Selic está em 2%, quando ela já foi 12%, vocês podem ter certeza que os fundos de pensão estão fechando no vermelho. Isso quer dizer que em algum momento não vai ter dinheiro, seja do INSS, seja do Prev, seja do Petros, pouco importa. Vai faltar dinheiro. De onde vai vir esse dinheiro? De uma massiva impressão de dinheiro. Não, mas o governo garante quantidade de moeda, não poder de comprar. Então, acabou. E aí nós vamos ter o dólar estourando. Então muito cuidado com aquilo que a gente deseja, né? Então, o dólar subindo é um desastre aqui para o Brasil. Aí a gente vê aqui então a Bitcoin, vamos dar uma olhada no gráfico diário, que é o nosso costume. A gente tem espaço para recuar até os 64K, né? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64, né? 64K. Essa é a música dos Beatles. A gente não acredita em função do dólar, a não ser que nós tenhamos um recuo mais forte então
na Bitcoin, que a gente também não deseja, aí sim a gente pode testar essa média diária. Então, sem o recuo na Bitcoin lá fora, vocês podem esperar ali uma trajetória lateral durante esse fim de semana, né? Não vai ter ninguém fazendo nada, e aí a gente deve subir então em direção aos, vamos dar uma olhada aqui para ver o número, aos 68k, tá? Ainda não é os 70, pessoal que está esperando. A gente só avisa que os 70k que foram o topo aconteceram quando os dólares, em dólares ali ela estava aos 20k, e agora os 70k estão prestes a acontecer quando nós estivermos aí aos 12k, quem sabe. Então nós temos aí praticamente 50%, né, 40% de desvalorização na nossa moeda desde então. Não sei o que há para comemorar, tá? Mas é isso, é o que sobrou para nós. Então, pessoal, essa foi a nossa análise no dia de hoje. Antes de fechar, a gente mostra ali para vocês a BitConf. Então, o site da BitConf, eu achei que eu tinha deixado ele aberto já para vocês, a gente não deixou, a gente pede desculpa. A BitConf está acontecendo no mês de setembro, tá ali as datas 10 a 13, Serra Negra, São Paulo, no Centro de Convenções Circuito das Águas. Nós vamos estar lá participando, a gente está com 2 palestras ali, uma a gente vai comparar Bitcoin com Ethereum, na outra a gente vai falar ali de o que levar em conta quando se considera utilizar um robô, tá? Independente do fornecedor que vocês escolhem, a gente ressalta aí alguns cuidados, e quem estiver lá participando, então, a gente vai ficar feliz em conversar. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Vamos dar uma força ali, vamos participar, é muito importante para a comunidade de criptomoedas no Brasil, não só se envolver, mas se conhecer e interagir, porque, pessoal, não é uns contra os outros, é nós contra os bancos, tá? Aliás, é os bancos contra nós, né? Então, a gente precisa se juntar, se conhecer e desenvolver soluções em conjunto para ter uma alternativa a esse sistema financeiro cada dia mais cruel. Muito obrigado a todos pela atenção, pela audiência. A gente fica por aqui. Tchau.